A paz de Jesus, irmãos. Irmãos, pergunta a você. O que você faria? Até onde você iria? E o que você teria coragem de fazer para ter a presença do Senhor? Para ter a intimidade com o Senhor? Irmãos, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, a palavra do Senhor ela diz assim para a gente. Nas corridas de um estágio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim, eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de o ter pregado aos outros. Irmãos, falar de jejum, oração, penitência, abstinência, mortificação em nossos tempos é algo muito complicado. Por quê? Irmãos, nos tempos a qual nós temos vivido, de pandemia, a realidade é, irmãos, que nós temos visto uma grande valorização do corpo. Como assim, Marcelo? Irmãos, nós vemos hoje um grande crescimento, tanto de venda quanto de produção de cosméticos. Nós vemos uma grande abertura de lojas, de academias. De academias nós vemos tantas aberturas de institutos de beleza a se abrindo no mercado de trabalho. E diante dessa realidade, olhemos. Busquemos a fundo, irmãos, olhar. E, no caso, façamos então uma comparação entre uma realidade, que é, olhemos a quantidade de pessoas que têm estado, no caso, dentro desses lugares, na academia, no instituto de beleza, e a quantidade de compras, no caso de produtos de beleza. E olhamos então, irmãos, a quantidade de pessoas que estão dentro das igrejas. Nós vemos, irmãos, uma grande valorização do corpo, do físico, e uma grande esquecimento, uma grande desvalorização da vida espiritual, da busca verdadeira e incessante pela presença de Deus, pela busca verdadeira da intimidade, da amizade com o Senhor. E essa, irmãos, infelizmente, essa valorização do corpo nós vemos. A qual, irmãos, por exemplo, se diante da realidade de hoje, se uma pessoa, no caso, chega para diante de uma festa de amigos ou de familiares, ela chega então para os seus parentes, num churrasco que eles estão. E ela está lá sentada, tomando seu refrigerante, tomando seu suco, etc. E acontece que ela não está comendo carne, ela está fazendo uma abstinência de carne, de ficar um certo tempo sem comer carne. E acontece que os familiares dela começam a insistir, não come lá, come churrasco lá com a gente. Ela fala, não, eu não quero não, obrigado. Não come, não. Pela insistência, ela fala, não, irmão, eu não posso não. Eu falo, mas por que você não pode? Não, porque eu estou fazendo abstinência. Eu falo, o quê? Você está fazendo abstinência? Não, você não pode fazer isso não. Isso pode fazer mal para a sua saúde. Você tem que comer carne, porque a carne ela tem os seus minerais. Então você não pode fazer isso não. Você vai prejudicar a sua saúde, você vai passar mal, você pode parar no hospital. Irmãos, e fazem esse escândalo todo, somente por causa que uma pessoa está buscando, seja a própria conversão, ou seja, a conversão dos próprios pecadores, seja com uma finalidade de crescimento espiritual ou algum objetivo espiritual, de fazer abstinência. Mas, se uma pessoa que, no caso, está diante de um churrasco, no caso, de uma comida muito saborosa, aí fala, não, eu não vou querer comer, não,
Falou, mas por que você não quer comer? Não, porque eu estou querendo emagrecer, aí eu estou só comendo legumes, isso. Aí as pessoas falam, nossa, você está fazendo isso mesmo? No, parabéns, viu? Te dou mó força. Continue assim mesmo. Eu até admiro, você acredita? Eu admiro você, eu admiro as pessoas que conseguem fazer, que se impõem essas privações para emagrecer. Não, parabéns para você, viu? Parabéns para você. Eu te dou uma força, viu? Essa é a realidade, irmãos. Enquanto que pessoas que buscam uma vida espiritual, a vida, no caso, uma busca incessante pela presença de Deus, que se impõe privações de sacrifícios, penitência, jejum, mortificação. Essas pessoas, elas são reprimidas, irmãos, dentro da sociedade, são caluniadas, são ditas que são sadomasoquismo, sendo que, irmãos, não tem nada a ver. E as pessoas que, no caso, estão buscando uma estatura física, uma valorização do corpo, de ficar musculoso, de ficar forte, fazendo academia, fazendo aquilo, se impondo privações de emagrecer, tantas coisas, etc., elas são elogiadas, são enaltecidas diante dos seus feitos. Mas, irmãos, assim como São Paulo ele diz nessa carta aos Coríntios, que muitos atletas eles se impõem grandes privações eles se colocam para alcançar um prêmio, no caso, que é passageiro, que é perecível. Mas nós cristãos, nós que desejamos a presença de Deus, a glória do Senhor, nós, irmãos, que desejamos a beatitude divina, a beatitude da glória de Deus, nós, irmãos, devemos, assim como São Paulo ele diz, que se impõe privações, que coloca o seu próprio corpo em servidão, para que no fim último da sua vida não seja ele excluído depois de ter pregado a muitos. Irmãos, não importa o quanto que preguemos, não importa o que façamos então, irmãos, não importa se nós somos pregadores, se você é pregador, evangelizador, se você é cantor, se você faz parte de pastorais, movimentos, se você realiza atitudes de ir aos moradores de rua, de levar alimentos aos moradores de rua, etc., entre tantas coisas. Não, irmãos, além de nós fazermos todas essas coisas, devemos colocar o nosso corpo, colocar a nossa vida, colocar todo o nosso ser à disposição de Deus, à disposição do Senhor. Porque, irmãos, se os homens e mulheres se colocam privações para alcançar coisa terrena, se, por exemplo, na vida acadêmica, quantas pessoas, homens e mulheres, pessoas que vão na advocacia, pessoas que fazem medicina, se colocam grandes privações para, no caso, fazer o estudo. Quantas pessoas renunciam, no caso, festas familiares, um convívio social, tantas coisas, irmãos, somente para estudar, para que no final desses estudos, no final de tudo isso que eles fizeram, alcançar, então, a finalidade, o ofício, o fim último, que é exercer a profissão. Muito mais somos nós, irmãos, que buscamos então a glória, o céu. Devemos também nós nos colocar privações. E como, irmãos, infelizmente, esses homens e mulheres que buscam, no caso, um prêmio perecível, e nós que busquemos um prêmio imperecível, nós que busquemos esse prêmio imperecível, devemos então muito mais nós nos colocar privações para nos santificar, para alcançar a nossa santificação, a nossa conversão, para alcançar virtudes, para alcançar frutos, para alcançar as graças, a graça do Senhor. Devemos também nos colocar, irmãos. E como, irmãos, diante desses tempos, quantos de nós nos entregamos ao relativismo, à tibieza, à mornidão, à frieza espiritual? Quantos de nós
nos aderimos muitas vezes ao respeito humano, a qual infelizmente nós não nos colocamos tantas privações por respeito aos outros. Nossa, mas o que ele vai pensar de mim? Nossa, o que ele vai achar de mim? Irmãos, devemos buscar a glória do Senhor. Devemos nos colocar à disposição de Deus. Devemos nos colocar, irmãos. Devemos nos colocar. E não tenhamos medo. Não tenhamos medo de nos entregar ao Senhor. Nós estamos chegando, irmãos, no tempo de Quaresma. No tempo, no caso, no tempo eficaz, no tempo favorável de nós fazermos jejum, sacrifício, renúncia, abstinência, mortificações. No caso, ficarmos em silêncio, buscarmos, no caso, ficar em silêncio em deserto, para nós, através de uma reflexão, de uma busca de espiritualidade, da intimidade, da amizade com Deus, através de todos esses ofícios de jejum, sacrifício, abstinência, etc., buscar a amizade com o Senhor. Nos coloquemos, irmãos, e não tenhamos medo. Não tenhamos medo daquilo que os outros vão achar. Mas nos coloquemos, irmãos, porque o nosso objetivo, o nosso foco é maior. Corramos ao encontro do Senhor. Corramos ao encontro daquilo que é o foco maior, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a glória eterna. Nos coloquemos, irmãos, à disposição de Deus. Nos coloquemos e não tenhamos medo. Amém? Então, irmãos, que busquemos, irmãos, neste tempo, nos entregar a sacrifícios, de fazer a nossa vida um sacrifício de louvor ao Senhor, que vai, irmãos, muito mais além das redes sociais, que vai muito mais além do que copiar imagens, do que copiar frases de efeito, de copiar frases, de postar no Instagram, de postar nos status do WhatsApp, de postar nos stories do Facebook, Instagram, de postar, no caso, de fazer lives, que vai muito mais além, irmãos, a nossa espiritualidade, que vai muito mais além a nossa entrega, a nossa dedicação, o nosso esforço, a nossa adesão à presença de Deus, a nossa busca pela palavra, pela intimidade, pela amizade com o Senhor, que vai muito mais além das redes sociais, mas que vai numa entrega verdadeira da nossa vida, que vai, irmãos, muito mais além das redes sociais, que vai, irmãos, numa vivência verdadeira. Uma vivência verdadeira, seja com palavras ou seja com atitudes, que o evangelho revelado vai muito mais além das redes sociais, que seja a nossa vida. Assim como diz Santa Teresa de Calcutá, cuidado com a vossa vida, pois a vossa vida pode ser o último evangelho a ser visto pelo seu vizinho. Assim como também dizia São Francisco de Assis, ele diz: pregai o evangelho com a vossa vida. Se preciso for, pregue com palavras. Usemos as palavras, irmãos. Sim, usemos as redes sociais para evangelizar, mas jamais anulemos a vida. A vida que vai muito mais do que as redes sociais. A vivência na intimidade com a presença de Deus. A busca pela palavra do Senhor. A busca pela oração. A busca pela renúncia. Pela oração, pelo jejum, pelos sacrifícios. A busca pela Santa Missa. A busca pelos sacramentos. A busca por uma adesão verdadeira e genuína. Com o objetivo, com a finalidade. Com a glória, com a presença, com a amizade com o Senhor, para um dia nós nos encontrarmos na glória eterna. Amém? Que Deus abençoe você.